Olá! Na aula de hoje, aprenderemos como implementar um protocolo de comunicação de alto nível para o controle da troca de mensagens entre um sistema embarcado e um computador. O protocolo de comunicação será baseado em um estudo de caso, que é um medidor de energia. Inicialmente, apresentarei os tipos de mensagens trocadas entre um medidor de energia e um computador host. Em seguida, apresentarei o formato das mensagens. E, por fim, mostrarei como implementar a máquina de estados em linguagem C no sistema embarcado. Nas aulas anteriores, foi mostrado como configurar o microcontrolador para utilizar o módulo ART, que permite a comunicação do microcontrolador com outros dispositivos, incluindo um computador. Para a comunicação com um computador host, é necessária a utilização de um conversor UART USB, para que seja mostrado no sistema operacional o dispositivo embarcado como uma COM virtual, pois os computadores modernos, em geral, não possuem porta-COM. Então, o conversor UART USB permite a emulação de uma porta-COM virtual no PC host, o que permite a comunicação UART com o microcontrolador do sistema embarcado. Porém, na aula anterior, foi mostrado somente como enviar bits de dados, porém não foi mostrado como organizar esses dados para prover um protocolo de comunicação útil entre o computador host e o microcontrolador. E isso será mostrado na aula de hoje. Para ficar mais fácil entender como implementar o protocolo, nada melhor do que usar um estudo de caso. E nós utilizaremos nessa aula um estudo de caso baseado no meu trabalho de mestrado, onde eu construí um medidor de energia mostrado aqui na figura. Esse medidor de energia era equipado com um sensor de corrente, certo? Um transformador de corrente, essa pecinha amarela aqui, e um sensor de tensão, através de um conversor AD que está aqui no microcontroladorzinho aqui. Esse sistema, entre outros parâmetros elétricos, era capaz de medir a tensão RMS, a corrente RMS, o fator de potência da carga ligada na tomada aqui e a potência ativa, ou seja, a potência consumida, a potência ativa instantânea consumida pela carga. A integral da potência ativa poderia ser utilizado para o cálculo da energia. Para esse exemplo, então, vamos considerar esse medidor capaz de obter esses 4 parâmetros elétricos. Não precisamos entender o que são esses parâmetros elétricos. Temos que saber que tem 4 grandezas que esse sistema embarcado é capaz de obter. E essas grandezas devem ser passadas para um computador host. E essa comunicação, vamos supor que essa comunicação é feita por protocolo UART, com 8 bits de dados. Aqui é indiferente para a gente se está usando bit de paridade, se está usando 1 ou 2 troca de bits, isso não importa. O que nos importa aqui é a carga de dados, que está sendo, no caso, considerado como 8 bits de dados, ou seja, 1 byte. Nesse exemplo, estamos supondo que o sistema de comunicação é o ART, mas de fato a implementação do protocolo de comunicação é independente do meio físico utilizado para a comunicação. Poderia ser Bluetooth, poderia ser TCP/IP, poderia ser SPI, não importa. O que importa aqui é que nós estamos enviando um protocolo full duplex que envia bytes de dados, né? 8 bits de uma vez. Então, as mensagens trocadas entre o computador e o medidor de energia, que é o nosso sistema embarcado, elas podem ser categorizadas em 3 tipos básicos. As mensagens GETs, que são aquelas mensagens de requisição de dados, requisição dos parâmetros elétricos. Essas mensagens são enviadas do computador host para o medidor. Então, quando o computador host quer obter algum dado do medidor, ele manda um comando GET. O outro tipo de mensagem é a mensagem SET, que também são mensagens enviadas do computador host para o microcontrolador, mas elas não têm o objetivo de solicitar dados. Ela tem o objetivo de configurar, de enviar algum parâmetro de configuração para o sistema embarcado. Por exemplo,
ela pode ser utilizada para informar a tensão RMS atual obtida por equipamento de referência, e esse valor pode ser utilizado para a calibração do ganho do conversor AD para a medição de tensão pelo sistema embarcado. Então pode ser utilizado para a calibração do sistema, por exemplo, para esse tipo de sistema, né? E o terceiro tipo de mensagem é o tipo answer, que são as mensagens enviadas do sistema embarcado para o computador com os dados solicitados pelos comandos GET. Como existem três tipos de mensagens ou comandos trocados entre o sistema embarcado e o computador host, que são os comandos GET, SET e o ANSWER, que é a resposta disso, temos que utilizar um byte nesse pacote de comunicação, nessa mensagem, para identificar qual é o tipo da mensagem. Então nós podemos, por exemplo, utilizar o caractere G para informar que a mensagem é do tipo GET, o caractere S no início da mensagem para indicar que a mensagem é do tipo SET e o caractere A no início da mensagem para indicar que a mensagem é do tipo ANSWER. Lembrando que, como foi falado nos slides anteriores, nós estamos considerando um sistema onde são enviados 8 bits de dados a cada instante, ou seja, um byte, né? E um caractere, como o G, o S e o A, pode ser representado através de um byte, utilizando-se a tabela ASCII e I, o que é geralmente feito nos sistemas computacionais. Então, falar aqui em caractere ou byte é a mesma coisa. Para facilitar o tratamento das mensagens no sistema embarcado, é recomendado utilizar bytes para indicar o início e o fim do comando enviado do host para o microcontrolador e vice-versa. Mas, na verdade, o mais importante usar esses bytes de início e fim é para o sistema embarcado conseguir implementar o protocolo de comunicação, como a gente vai ver a seguir. Nos nossos exemplos aqui, utilizaremos o byte 023, né? O byte 23 em hexadecimal, que na tabela ASCII e é o sustenido, ou hashtag, né? Como a gente conhece agora, para indicar o início do comando, e o byte 3 bola, que é o símbolo ponto e vírgula na tabela ASCII, para indicar o fim do comando. Vamos falar agora do formato das mensagens GET. As mensagens GET, além do caractere de início de mensagem e do caractere G, que indica a mensagem GET, deve conter um terceiro caractere, que eu denotei aqui por esse P, que deve indicar qual parâmetro o computador host está solicitando do sistema embarcado. Nesse caso, é um parâmetro elétrico, né? Porque o meu sistema embarcado é um medidor de energia. Então, qual parâmetro elétrico está sendo requisitado? Tensão, corrente, fator de potência ou potência ativa? E além desse byte aqui, que indica qual parâmetro está sendo requisitado pela mensagem GET, deve haver, como todas as mensagens, o caractere ponto e vírgula, indicando o fim do comando. Sendo assim, uma mensagem GET é formada pela cadeia de caracteres sustenido G, um caractere indicando qual parâmetro é requisitado ou quais parâmetros são requisitados, e um ponto e vírgula. No caso do medidor de energia, o caractere P pode ter, por exemplo, os seguintes valores. A letra V, para indicar que está sendo requisitada a tensão RMS instantânea. A letra I, para indicar que deseja-se obter a corrente RMS. A letra F, para indicar que deseja-se obter a potência, o fator de potência. E, por fim, o caractere P, para indicar que deseja-se obter pelo computador host a potência ativa. Caso deseje-se obter todos os parâmetros, pode-se enviar o caractere A, de all, para indicar que estão sendo requisitados todos os parâmetros. E os parâmetros serão enviados na seguinte ordem: tensão, corrente, fator de potência e potência. Certo? Isso é uma convenção que está sendo feita aqui. Após o envio de uma mensagem GET do computador host para o sistema embarcado, o segundo deve retornar o parâmetro solicitado através de uma mensagem ANSWER.
A mensagem answer possui o seguinte formato: sustenido A e um ou mais bytes com o valor solicitado, finalizado por um ponto e vírgula. Um ou mais bytes porque depende do tipo de valor solicitado. Se for um valor, uma letra, ou um valor que caiba dentro de uma variável, qualquer valor que caiba na variável char, uma variável de 8 bits, é somente um byte. Se for um float, são 4 bytes. Pode ser também um float representado como cadeia de caracteres. E aí pode ser vários bytes dependendo do range e do número de casas decimais dessa representação desse número real, né? As mensagens que retornam todos os parâmetros, ou seja, as mensagens com o sustenido getAll, né? Deve retornar todos os parâmetros. No caso, tensão, corrente, fator de potência e potência. E entre os parâmetros será enviado um caractere vírgula para facilitar a separação dos caracteres e a sincronização de mensagem, que pode, por exemplo, um byte for perdido na comunicação, é possível interromper o envio, perceber que o envio teve algum erro na comunicação. Como todas as mensagens answer também são finalizadas por ponto e vírgula. Como eu falei para vocês, os valores de retorno dependem do tipo de variável que foi solicitado. Pode ser de qualquer tipo. Um número, então, arbitrário de bytes. Isso depende da implementação. Em nosso caso aqui, como tanto a tensão, corrente, fator de potência e potência são números reais, nós temos duas opções. Ou enviar um float com 4 bytes, ou um double com 8, né? Poderia ser uma terceira opção. Mas ou um float com byte, ou um float com 4 bytes, ou representar esse número real por uma cadeia de caracteres e enviar cada um desses caracteres. As mensagens answer de acknowledge podem ser utilizadas para confirmação dos comandos set. Então, após o envio de um comando set para configurar algum parâmetro do sistema embarcado, o sistema pode responder com jogo da velha a ponto e vírgula, indicando que o comando foi recebido com sucesso. Vamos falar agora um pouquinho do formato das mensagens set. Assim como nas mensagens get, na mensagem set é necessário utilizar um byte para indicar qual parâmetro está sendo configurado no módulo medidor. E além desse byte que indica qual parâmetro deseja se alterar, deve ser enviado o valor no qual esse parâmetro deve receber, né? O valor que esse parâmetro deve receber. Sendo assim, uma mensagem set é formada pela seguinte cadeia de caracteres: sustenido S, seguido de um byte que indica qual parâmetro está sendo configurado, e um ou mais bytes que indicam o valor daquele parâmetro, que aquele parâmetro deve receber no sistema embarcado, finalizado também por um ponto e vírgula. Na tabela a seguir, são apresentadas as mensagens get, set para o medidor de energia. Então, para esse sistema, existem somente duas mensagens set. Uma com parâmetro que vai setar a tensão e uma que vai setar a corrente. Mas, professor, o sistema é um medidor de tensão e corrente. Por que você vai querer enviar qual é a tensão e corrente? Isso aqui é muito útil para a calibração do sistema embarcado. Então, eu posso pegar o meu medidor de energia, que está ligado numa carga, posso ligar também a carga no equipamento de referência, que me dá o valor de tensão num multímetro de precisão, que me dá o valor de tensão e corrente daquela carga. E aí eu quero enviar o valor que eu estou obtendo no multímetro para o meu sistema embarcado, para o meu medidor, para calibrar o ganho de tensão e de corrente desse medidor. Então, eu tenho que enviar uma mensagem com sustenido, S para indicar que é o comando set, V, que
que eu estou enviando, que eu enviarei o valor da tensão, e o número real, que pode ser representado de várias formas, certo? Esse número real pode ser representado, por exemplo, como um float. Então, teriam que ser enviados 4 bytes para o envio desse valor. Poderia ser um sistema de alta precisão, né? E utilizar um double, que é pouco provável que necessitaria, nesse caso, de um double. Ou também poderia representar esse número real como uma cadeia de caracteres, certo? Por exemplo, 250,85 volts. Então, eu enviaria o caractere 2, o 5 e o 0, o caractere vírgula, o caractere 5, o caractere 0. Então, teriam que ser enviados, no caso 250,50 volts, teriam que ser enviados 6 bytes. Dá para se ver, então, que se eu optar por enviar o float, eu tenho a vantagem que eu consigo enviar um número com grande número de casas decimais, né, com 6 casas decimais, que é a capacidade de representação de um float, com somente 4 bytes. E já se eu optar por enviar esse valor através de uma representação por cadeia de caracteres, por uma string, quanto maior o número de casas decimais, maior o número de bytes terão que ser enviados. De modo geral, se o computador host se comunica com o microcontrolador através de um teclado, onde o usuário entra com os comandos no teclado, é mais interessante que os comandos sejam enviados através de cadeia de caractere, porque fica mais fácil com a interface para o usuário interagir com o sistema. Porém, se for um programa de computador, do computador host, que interage com o sistema embarcado, é mais interessante que envie o float, os 4 bytes que compõem o float, porque economizaria a comunicação, otimizaria a comunicação, né? E além de definir a mensagem aqui, já defini qual o valor que esse número real deve ter, entre 0 e 290. Então, se for definido que vai ser enviado uma cadeia de caracteres, deve ser definido se o número é só positivo, se o número é positivo e negativo, a faixa de valores desse número, a parte inteira, e também o número de casas decimais, nesse caso, se optar por enviar uma cadeia de caracteres. O mesmo aqui que eu falei para a tensão é válido para a corrente. A única diferença é que eu limitei a corrente em um valor entre 0 e 50, no caso, amperes, né? Mas a unidade não precisa ser enviada. Você envia só o valor numérico, perfeito? Lembrando que tem as duas opções, ou enviar o valor como float ou enviar uma cadeia de caracteres. Antes de falarmos como podemos implementar esse controle de troca de mensagens no sistema embarcado, que é o objetivo principal dessa aula, é importante que tenhamos uma compreensão melhor desses sistemas de mensagens e troca de mensagens entre o computador host e o sistema embarcado. Estamos preocupados especialmente com o sistema embarcado, que é o que vamos programar, que nós somos os responsáveis por programar, né? Só que junto com o time de software, se for um sistema que tenha também uma parte no computador, tem que ser negociado como serão essas trocas de mensagens. Antes de iniciar a implementação da parte do microcontrolador, é interessante entender esse protocolo como uma máquina de estados. E isso ajuda muito a implementação, porque a implementação ela se baseia no princípio de máquina de estados, que vocês já conhecem da disciplina de circuitos lógicos, né? E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. E uma forma prática de se representar máquina de estados é através de diagrama de estados. Para ficar mais claro, observem esse diagrama de estados. Ele representa a máquina de estados que deve ser implementada no microcontrolador para o controle de troca de mensagens. Então, essa máquina de estados, ela representa o protocolo no ponto de vista do microcontrolador, que é o que nos interessa, que é o que vamos implementar. Então, nós temos que implementar essa máquina de estados no microcontrolador. Observem que essa máquina de estados possui 5 estados. E o sexto seria o pseudo-estado start, mas ele vai direto para o idle, então podemos até excluir o start aí. Nós temos 5 estados. Quando o sistema é iniciado, a máquina de estados está
no estado ocioso. E assim que ela receber, que for recebido pelo sistema embarcado do computador host, o caractere sustenido, a máquina de estados do sistema embarcado vai para o estado pronto e fica aguardando um novo caractere, no caso pela UART. Se o próximo caractere que chegar for um caractere G, a máquina vai para o estado GET, porque ela já sabe que foi enviado um comando do computador host do tipo GET e fica aguardando qual parâmetro é solicitado. E então ela espera um desses 5 bytes aqui que ela pode receber e vai para o estado param e fica aguardando o ponto e vírgula. Quando ela receber o ponto e vírgula, ela vai voltar para o estado ocioso e nessa volta aqui ela vai enviar a resposta, o answer, né? Vai enviar aqui a resposta para o computador host, certo? Somente se receber após o caractere que indica o parâmetro, ela tem que receber um ponto e vírgula. Se receber um ponto e vírgula, ela vai voltar para o estado idle e vai retornar uma mensagem answer com o parâmetro solicitado. Se após o caractere que indica o parâmetro, ela receber qualquer outro caractere que não seja ponto e vírgula, ela ainda assim volta para o estado ocioso, só que ela não vai retornar a mensagem, porque a mensagem GET não está bem formatada, então não deve ser retornada a mensagem. E aí o computador host vai poder identificar que houve algum erro, pois ele não obteve a resposta esperada. Observem, para o comando set, é bem similar. Se após o jogo da velha e o S receber o caractere tensão ou corrente, indicando quais parâmetros devem ser configurados, que são os dois esperados, se for tudo certinho até aqui, recebeu o jogo da velha, o S e, por exemplo, o V, vai ficar no estado velho, certo? Onde vai, por exemplo, se o valor recebido for representado por uma cadeia de caracteres, é esperado que para o valor receba dígitos entre 0 e 9 e a vírgula, e uma vírgula. Então ele fica recebendo esses dígitos, que pode ter um tamanho fixo. Se fosse, por exemplo, recebendo um float, em vez de receber esses dígitos, ele esperaria 4 bytes quaisquer, mas faria esse loop aqui 4 vezes, seria um número conhecido. E por fim, quando ele receber ponto e vírgula, ele retorna para o estado ocioso. Se ele receber ponto e vírgula, ele vai executar o comando set lá no sistema embarcado para modificar, para, por exemplo, fazer a calibração. Então ele vai chamar a rotina de calibração do sistema, né? Se ele não receber o ponto e vírgula, receber qualquer outro valor que não seja 0, 9 nem a vírgula, ele também vai para o estado ocioso, só que ele não executa o comando set. Ou seja, os comandos só são considerados válidos se ele tiver a sequência de caracteres esperadas, inclusive o ponto e vírgula. Se houver qualquer perda de pacote ou interrupção na comunicação, nem o comando get nem o set é considerado correto. O comando answer não é representado nessa máquina de estados, nesse diagrama de estados, porque ele é a resposta do sistema embarcado para o computador host e ela está subentendida aqui nessa setinha de retorno para o estado ocioso. Vocês podem observar também que todos os estados, em qualquer estado, por exemplo, no red, que é o estado que vem depois de eu receber o jogo da velha, eu espero um G ou um S. Se eu receber qualquer outro caractere que não seja nem o G nem o S, o sistema retorna para o estado ocioso. E assim como qualquer estado. Então, se qualquer estado eu não receber o valor que eu espero, eu retorno para o estado ocioso e espero um novo comando. Se no estado ocioso eu recebo qualquer coisa que não seja
o jogo da velha, eu permaneço em estado ocioso. Então eu posso escrever um monte de lixo enquanto ele está no ocioso, que ele continua no ocioso. Se eu coloco um jogo da velha, ele vai para pronto. Mas se a qualquer momento ele não receber a sequência que ele espera no comando, ele volta para o estado ocioso. Isso é muito parecido com o que vocês devem ter feito lá em VHDL, em circuitos lógicos. Como vocês já devem imaginar, a implementação desse tipo de máquina de estados em linguagem C é bastante fácil. Basicamente, o que é necessário? Utilizar uma variável global para registrar o estado atual da máquina de estados de comunicação e, ao chegar um novo byte, a máquina de estado muda para um novo estado de acordo com o byte recebido, né? Se ela recebeu o byte esperado, ela vai progredindo para os estados get, ou por exemplo, o set, ou set velho, né? Se receber um caractere que não é o caractere esperado, ela volta para o estado ocioso, perfeito? E isso aí é muito facilmente implementado em C através do comando switch case, né? Nessa tela, nós temos a implementação em linguagem C da máquina de estados representada no slide anterior. Observem que essa variável global, o artState, é a variável responsável por armazenar o estado atual da máquina de estados. Inicialmente, a máquina de estados encontra-se no estado ocioso, representado por essa constante que foi definida aqui. Recomendo vocês que usem esses defines para definir todos os estados da máquina de estado, tornando o código muito mais legível. Então, estado idle, pronto, get, set, parâmetro e valor, que estavam lá na máquina de estados, no diagrama de estados, estão definidos aqui. E essa variável é a variável que armazena o estado atual. Essa variável value count, eu explicarei a utilidade dela a seguir. Aqui nós temos uma única função, que é a função processa o byte de comunicação, que recebe como parâmetro de entrada um único caractere. Essa função aqui, ela deve ser chamada pela função que faz o recebimento de bytes pelo protocolo UART. Por exemplo, nós vimos na nossa implementação da aula anterior que nós programamos o nosso módulo UART para gerar uma interrupção sempre que um novo byte chegar na porta da UART. Então, quando essa interrupção for gerada, vai ser lido esse byte recebido e será feita a chamada a essa função, enviando como parâmetro esse novo byte que acabou de chegar na UART. Temos aqui mais duas variáveis, a parâmetro e a variável value, que são utilizadas para os comandos, a parâmetro é utilizada para os comandos get e set, que precisa armazenar qual parâmetro que se deseja modificar ou se obter, e a variável value é utilizada pelo comando set para armazenar o valor para aquela variável que deseja se alterar. Observem que essas variáveis são variáveis locais da função, estão dentro da função processByte, mas são variáveis do tipo static. Variáveis estáticas, elas mantêm o valor, elas se comportam de forma muito similar a variáveis globais. Ela mantém o valor anterior após uma nova chamada da função. Então, foi feita a chamada a essa função. E alguma dessas duas variáveis foi atualizada com valor. E a função terminou. Essas variáveis mantêm o valor. Se a função for chamada novamente, essas duas variáveis, como são estáticas, elas vão manter o valor da última chamada de função. Então, elas se comportam de forma muito similar a variáveis globais. Perfeito? Essa implementação tem uma pequena diferença com relação àquele diagrama de estados representado no slide anterior, que está representado na linha 20 e 21 aqui por esse if. Sempre que chegar um caractere sustenido, certo? Então, o caractere que chegou aqui, sempre que ele for um sustenido, a máquina é levada para o estado pronto.
Isso é um pouco mais eficiente do que está representado na máquina de estados, lá no diagrama de estados. Porque se vocês voltarem lá e derem uma olhada, vocês vão perceber que a máquina de estados, se o comando estiver incorreto, em algum momento ele receber um sustenido antes de finalizar o comando, a máquina vai para estado ocioso, idle, não para estado pronto. Então ele teria que receber um novo sustenido para iniciar um novo comando. Então, dessa forma aqui que está implementado aqui, está mais eficiente do que está no diagrama de estados. Aquele diagrama de estados pode ser modificado, né, fazendo com que sempre, independente do estado, se chegar um caractere sustenido, a máquina vai para o estado pronto. Então, perfeito. Vamos supor que o sistema foi iniciado e chegou um caractere sustenido. Essa função foi chamada com caractere sustenido. Vai entrar no decif aqui e a máquina vai para estado pronto. Esse else, que é o resto da função, tudo isso aqui é o else, não vai ser chamado. Fim da história. Então, o sustenido vai somente levar a máquina de estados, que é representada por essa variável global aqui, para o estado pronto. E depois, vamos supor que chegou um novo caractere, que é um comando get. Então, vai chegar um g. Não vai entrar nesse if, porque não é um sustenido, é um g. O estado não é idle, né? O estado atual já estava pronto, porque houve um comando anterior. E agora, dependendo do estado, haverá um tratamento em cada um desses cases. Então aqui, se o estado que eu estou é o estado pronto, vai ser tratado nesse case. Se o estado que eu estou é o estado get, vai ser tratado nesse case. Se o estado que eu estou é o set nesse case, o estado que eu sou é param nesse case, e se eu estou em estado velho, nesse case aqui. Perfeito? Então, voltando para o nosso exemplo, nós tínhamos recebido anteriormente um sustenido, nós estávamos então em estado pronto, chegou um G, nós estamos no estado pronto. Então, vai entrar nesse case aqui. E o caractere recebido é um G. Então, vai entrar nesse outro switch case aqui, perfeito? E vai cair nesse caso aqui, porque o caractere recebido é um G. Então, a máquina de estado vai ser levada para o estado get. E mais nada vai ser executado. Vai sair desse switch case, vai sair do switch case mais externo e vai retornar. Então a máquina de estado recebeu um sustenido, foi para o estado pronto, depois recebeu um G e foi para o estado get. Vamos supor que ele está requisitando atenção, então o próximo caractere que vai vir vai ser um V. Então novamente vai entrar no else, vai entrar nesse switch aqui, só que agora a máquina de estado está no estado get. Perfeito? E aí, o caractere recebido foi um V, mas poderia ter sido um I para corrente, um F para fator de potência, um P para potência ou um A para todos os parâmetros. Olha como é que eu fiz esse tratamento. Então ele estava no estado get, onde eu estava esperando uma dessas 5 letras. Recebi um V. O que acontece? Eu pego esse byte que eu recebi, que indica qual parâmetro deve ser retornado, e armazeno na variável parâmetro, que eu apresentei aqui ó, na linha 18. Está vendo na linha 18? Eu falei que tinha a variável parâmetro, que era utilizada pelos comandos get e set. Pois é. Então essa variável parâmetro, no estado get, armazenou a letra que indica o parâmetro que foi solicitado. E após armazenar essa letra, nessa variável estática, que se comporta como uma variável global, a máquina de estados migrou para o estado param, onde, quando ele receber o ponto e vírgula, se receber o ponto e vírgula, vai retornar uma mensagem answer com o parâmetro. Mas enfim, vai mudar para esse estado aqui param e vai novamente sair da função. Então já recebeu um sustenido, já recebeu um G e já recebeu um V. E a máquina está no estado param. Agora recebeu o ponto e vírgula finalizando o comando. Novamente vai entrar aqui no else, da linha 22. O estado atual agora é o param. Perfeito? Se o caractere for o caractere esperado, que é o ponto e vírgula, vai chamar a função,
que eu chamei aqui de return param, mas pode ser qualquer nome, com o parâmetro aqui, que foi armazenado na linha 44, no estado anterior, na chamada anterior da função. Vai chamar essa função para que seja feita a escrita de um ou mais parâmetros solicitados através da UART. Então essa função return parâmetro deve ser implementada e deve fazer a escrita do parâmetro ou dos parâmetros solicitados, no caso do all, né? Independente de ele ter recebido o ponto, ele só vai, observem, que só é feita a mensagem answer com a resposta com o parâmetro solicitado se o caractere recebido no final for um ponto e vírgula. Podem ver que esse return está dentro do if. Mas independente disso, se ele receber outro caractere, ele não vai entrar no if, mas ele vai voltar para o estado idle, para o estado ocioso. Mas mesmo depois mesmo que tenha recebido o ponto e vírgula e retornado os parâmetros para o computador host, após fazer isso, após retornar esses parâmetros, a máquina volta para o estado ocioso, esperando um novo comando. Perfeito? Um outro caminho que a máquina poderia seguir é, ao invés do comando get, receber um S aqui na linha 32, quando estava no estado pronto, após receber o sustenido, receber o caractere S, e aí iria para estado 7. Perfeito? Então, na próxima chamada, ela teria que receber um outro byte indicando qual variável vai ser setada, no caso é a tensão ocorrente, né? Entraria aqui na linha 51, perfeito? Se a variável a ser setada for a tensão ocorrente, entraria dentro desse if, se não, ela voltaria para estado ocioso, mas tudo bem, vamos supor que o comando está correto. Recebeu, por exemplo, um sustenido, um S de 7, e recebeu depois um V. Esse V, novamente, foi armazenado na variável o separam, né? De forma similar ao que foi feito no comando get. Mas observem, está feito uma coisa aqui na linha 55, que essa variável value count é levada para o valor 0. Essa variável aqui serve, sabe para quê? Como a gente vai ver aqui no estado value, que está na linha 68, ele vai armazenar a cadeia de caracteres que representa o valor que deve ser armazenado na variável que está em o separam. Perfeito? E para armazenar essa string que representa o valor, eu tenho que zerar o indicador de qual byte deve ser escrito na string para 0. Perfeito. Então, após a chamada dessa função no estado 7, a máquina volta, a função finaliza, e aí a função vai começar a receber um conjunto, uma sequência de caracteres representando um valor, no caso aqui um valor real, que deve ser armazenado naquela variável, deve ser utilizado, né, por alguma função dessa variável 7. E aí aqui vai cair no estado velho, certo? Onde vai se esperar um caractere que representa o número de 0 a 9, ou que representa um ponto e vírgula, e esses caracteres que vão chegando vão sendo armazenados temporariamente nessa variável value, perfeito? Vão receber esses caracteres. Por fim, após receber vários caracteres, se receber o caractere ponto e vírgula, isso significa que finalizou o valor a ser recebido, a variável que armazena o valor, que é esse vetor aqui, ó, da linha 19, que eu falei para vocês, que tem um tamanho fixo, que eu defini por uma constante aqui, na linha 11. Eu tive um pequeno problema no computador e perdi as anotações. Mas retornando onde estávamos, que era aqui na linha 76, após receber o valor e o caractere ponto e vírgula, a variável value vai finalizar com o caractere para finalizar a string, o /0, para dizer que é o último caractere da string, e isso é útil para as funções de processamento de string, né? E será chamada a função setParâmetro, que enviará como parâmetro o valor do parâmetro elétrico, o parâmetro do sistema que deve ser setado, e o valor
utilizado para setar esse parâmetro. No caso, nessa função aqui, setParameter, pode ser chamada a função para calibração do sistema. Perfeito? Mas poderia ser simplesmente para modificar o valor de uma variável. Peço que vocês depois vejam com bastante calma essa máquina de estados. Ela não é difícil de entender, é bastante fácil e compacta. Mas quando vocês forem implementar a máquina de estado de vocês, peço para que não fiquem fixos olhando para esse código aqui. Isso aqui é só um exemplo. Peço que vocês entendam ele, mas peço mesmo que vocês se esforcem para implementar isso sem precisar olhar para cá. Se precisarem, dê uma olhadinha, mas evitem copiar e modificar para fazer a máquina de vocês, porque a aprendizagem de vocês será bastante prejudicada. Na máquina de estados implementada ali no slide anterior, em linguagem C, os parâmetros de configuração foram enviados como cadeias de caractere, como strings. Mas como eu falei anteriormente, caso o sistema embarcado se comunique diretamente com um computador host que execute algum programa que mande os comandos, não através da entrada pelo teclado, pelo usuário, é mais interessante enviar parâmetros do tipo real através de float ou de doubles, né? E eu vou mostrar aqui uma forma fácil de dividir esses floats ou doubles em chars para que permita o envio deles através da WART. E isso pode ser feito facilmente utilizando unions da linguagem C. Isso eu expliquei para vocês na aula 7, como usar, e vou relembrar para vocês aqui brevemente. Então, foi definido aqui um tipo chamado float uchar type, né? Que ele é uma union dessa variável float que eu chamei de freal com um vetor de unsigned char de 4 unsigned chars, né? Então, na union, quem não lembra disso, dê uma revisada nos livros de programação em C, todos os campos da union compartilham o mesmo espaço de memória. Então, uma variável aqui do tipo union, como a declarada aqui nessa função, chamada varFloat uchar, essa variável aqui que é do tipo union, ela possui 4 bytes de tamanho. O espaço ocupado na memória por essa variável é de 4 bytes, não de 8, como seria se aqui fosse uma struct. Então, as variáveis float, que é freal, e essa variável, que é um vetor de 4 caracteres, eles se sobrepõem na memória. Isso é importante que vocês entendam. Ocupam o mesmo espaço de memória. E isso permite que a variável float de 4 bytes, seja acessada individualmente cada um dos bytes dela, como se fosse um char. Então, nessa função aqui, que eu chamei de anyFunction, é mostrado como é feita a conversão de uma variável float em 4 variáveis unsigned char. Isso pode ser utilizado para enviar uma variável float, por exemplo, do sistema embarcado para o computador host, né? Então, aqui foi declarada a variável do tipo que eu acabei de definir aqui, que é uma union. E esse campo aqui da union, que é o real, recebeu o valor real que eu quero, que é uma variável float aqui, que é uma variável do sistema embarcado que eu tenho interesse de enviar via WART. Perfeito? Mas uma variável float eu não posso enviar diretamente pela WART. Então, eu utilizo essa variável aqui temporariamente. E dentro desse for aqui, a cada ciclo desse for é enviado um byte, uma parte, um quarto avos, né, dessa variável real aqui. No primeiro momento aqui essa variável vai ser enviada, é armazenada na variável o c_char. E na primeira vez que entra nesse for, esse for é executado 4 vezes, esse valor e o ccount possui o valor 0. Então, inicialmente é enviado o bit, a parte menos significativa do float. Depois vai ter um valor 1 aqui para esse e o ccount
vai enviar o outro byte, até que os 4 bytes sejam enviados. Mas observem que cada byte é enviado separadamente. De forma análoga, eu utilizo a mesma union que eu declarei no slide anterior, só que aqui nesse caso ele está mostrando como receber 4 unsigned char e compor um float, né? Então no computador host pode haver um programa que faz aquele processo de enviar o float como 4 unsigned char, e aqui no sistema embarcado eu faço a montagem dessa variável float através do recebimento de 4 unsigned chars, né? Então, essa função aqui seria a função que faria a leitura do valor recebido na UART, armazenaria nessa variável aqui do tipo char. Essa variável do tipo char seria armazenada na variável do tipo union, que eu declarei anteriormente. Inicialmente, esse count deve possuir o valor 0. Ele é uma variável então, na inicialização do sistema, essa variável deve ser inicializada com o valor 0. Ela é uma variável estática. Então, como eu falei para vocês, em várias chamadas dessa função, essa variável vai armazenar o valor, vai manter o valor, como se fosse uma variável global. Perfeito? Essa variável é incrementada nesse if, até que chegue ao valor 3, né? Vai de 0 a 3. Quando chega no valor 4, essa variável é zerada. E quando chegar no valor 4, significa que eu recebi o último byte que compõe o float, e aí eu consigo, utilizando a union, colocar o valor float em outra variável float que eu posso processar depois, né? Pegar a union, a parte float da union, e passar para uma variável float e processar essa variável com outras funções. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a atenção e paciência de todos. Peço que quem não entendeu alguma parte da máquina de estados ou da implementação, volte nas aulas, passe um tempinho dando uma estudada para entender. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou com o nosso PED e a gente está pronto para ajudar vocês. Perfeito? Obrigado e até mais.